eu me alegrarei em ti. Meu irmão, minha irmã, boa noite. Quem vos fala é o pastor Osiris Santos, para aqueles que não me conhecem. Para os irmãos da Nova Vida de Itaipu, todos já estão acostumados comigo, então, hoje, especialmente, nós estamos aqui para trazer para o teu coração uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, porque, afinal de contas, hoje é quarta-feira da fé, então, nós vamos estar aqui com a ajuda de Deus para tentar edificar a tua fé, e eu tenho certeza que pela palavra nós iremos conseguir, porque a palavra de Deus não falha, e eu tenho certeza que ela vai te animar, ela vai te renovar, e ela vai trazer uma alegria para o teu coração, uma alegria sobrenatural, mesmo no meio da situação difícil em que nós estamos vivendo. Não é novidade para ninguém tudo aquilo que a gente está passando, e muitas vezes, em virtude de tudo que, aliás, é tanta coisa que a gente tem ouvido nos últimos tempos. Se você tem prestado atenção nas notícias, quantas coisas, quantas informações nós temos recebido através da mídia, e nem todas essas informações são, vamos dizer assim, informações animadoras. Pelo contrário, a maior parte delas tem colocado as pessoas para baixo, tem trazido um certo receio, tem trazido uma certa apreensão para as pessoas. E a sensação que dá, o sentimento que causa, é um sentimento de solidão, é um sentimento de abandono, apesar desse confinamento das pessoas dentro das suas casas, mas solidão no sentido de a gente não conseguir ver assim ajuda da parte de pessoas, apesar de todos os esforços que estão sendo feitos para minimizar essa dificuldade que a gente tem enfrentado por causa dessa pandemia aí do coronavírus, apesar de todos os esforços que têm sido feitos, mas até agora nenhum deles tem trazido assim uma certa segurança para nós. Ou seja, ninguém tem se sentido protegido, pelo contrário, as pessoas estão um pouco que perdidas, até porque pela quantidade enorme de informações que têm chegado até as nossas casas, eu tenho certeza que as pessoas muitas vezes, para não dizer a maioria das vezes, estão se sentindo exatamente assim, perdidas, sem saber em que informação confiar, a quem dar mais crédito. Aí chegam as notícias do exterior, e as notícias do exterior são piores ainda, e tem muita gente assustada, muita gente amedrontada com tudo isso, porque a sensação que dá é que não se está protegido de nada. Mas eu quero dizer uma coisa para você, nesta quarta-feira abençoada, que vai exatamente na contramão de tudo que está acontecendo aí no mundo. Vai na contramão de tudo que está acontecendo aqui fora, de tudo que a humanidade tem visualizado, de tudo que a mente humana tem captado e tem trabalhado dentro de si. Porque, na verdade, o que está acontecendo? A mente humana, a mentalidade humana, principalmente nesse momento que a gente tem enfrentado, ela tem se deixado dominar pelas informações, ela tem se deixado dominar pelas providências meramente humanas, e definitivamente esse não é o nosso caso. A gente vai exatamente na contramão de tudo isso que está acontecendo. Não que a gente entre numa questão de ignorar a realidade. A gente não está falando de ignorar a realidade. A gente está falando de ir na contramão de tudo que a mentalidade humana está absorvendo nesse momento. Porque, por incrível que pareça, a mente humana ela tem essa tendência e essa facilidade de absorver e reter exatamente a parte ruim da coisa. Exatamente a parte que traz o pânico, a parte que traz a apreensão, a parte que traz o medo. A mente humana ela é muito receptiva para essas coisas. E aquilo que a gente deixa acumular em demasia na nossa mente é o que acaba nos dominando. E a gente vai passar então a viver e a pensar e consequentemente a agir exatamente em consonância com o que está dominando a nossa mente. Por isso que nós, os crentes em Cristo Jesus, aqueles que já nasceram de novo, aqueles que são novas criaturas, precisam ver essa situação toda, não só essa, mas toda a situação contrária que acontece, por uma outra perspectiva, por uma outra ótica, pela ótica do reino de Deus, que afinal de contas é o reino ao qual nós pertencemos. Todos nós que nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, nós passamos a pertencer a um outro reino, a uma outra pátria. A nossa pátria não é essa, apesar de ainda estarmos aqui na condição de forasteiros, a nossa pátria verdadeira é o céu. Então, a gente precisa viver aqui como cidadãos do céu, como cidadãos que olham as coisas pela perspectiva do céu, ou seja, pela ótica do rei do céu, pela ótica do rei do reino de Deus, do Senhor do reino de Deus. E esse Senhor é exatamente o nosso Jesus, é o nosso Deus, é aquele que nos criou a sua própria imagem e a sua própria semelhança, é aquele que quer o melhor para nós, é aquele que
tem cuidado de nós em todas as situações da vida, principalmente naquelas horas mais difíceis, nos momentos em que todos estão confusos, em que todos não sabem o que fazer. Na nossa condição é completamente diferente, porque nós que um dia recebemos a Jesus, estamos espiritualmente falando dentro do contexto espiritual, e tudo deriva do espiritual, tudo passa a girar em torno e a depender do espiritual, e isso nos coloca numa outra condição, porque nós estamos na condição de seres espirituais, e se tudo gira e deriva do espiritual, então a nossa condição é uma condição espiritual, e é exatamente por essa ótica que a gente então vê as coisas, principalmente nesses momentos mais cruciais da vida. E eu quero ver com você aqui uma palavra que está no Salmo de número 23, e que diz assim, olha, eu vou ler aqui para você, você fica ligado aí, presta atenção, você que está aí reunido com a sua família, você que está reunido na sua casa, neste momento especial para a sua vida. Diz assim o Salmo 23, do versículo 1 até o versículo 4, ele fala assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém. Então que essa palavra que vem do espiritual, essa palavra que vem do coração de Deus para o seu coração, que ela possa então te fortificar, que ela possa te animar, que ela possa colocar você numa outra dimensão e fazer com que você passe a enxergar tudo que está acontecendo pela ótica de Deus, para que você não venha a ficar temeroso, para que você não venha a ficar assustado em demasia, achando que é o fim, achando que tudo vai acabar, achando que tudo perdeu o sentido. Não, nada perdeu o sentido. Então, esse texto que nós lemos, do Salmo 23, ele é muito claro quando ele diz para nós algo muito interessante, logo aqui no primeiro versículo, onde ele diz que o Senhor é o meu pastor. Então veja bem, Deus é o nosso pastor, o Senhor é aquele que nos guia, o Senhor é aquele que nos conduz. Essa era a função do pastor, era conduzir as ovelhas, era guiar as ovelhas. Então você perceba que as ovelhas que estavam debaixo do pastoreio do Senhor, elas não estavam sozinhas, elas não estavam abandonadas, elas não estavam desprotegidas, muito pelo contrário, existia ali a figura de um pastor que conduzia essas ovelhas, que cuidava dessas ovelhas, que protegia essas ovelhas. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, exatamente em função disso, nós também não estamos desamparados. Por quê? Jesus, ele se colocou exatamente nessa condição. Ele se colocou como nosso pastor. E você perceba comigo então, que lá no Evangelho de João, lá no capítulo 10, Jesus diz uma coisa muito interessante para a minha vida e para a sua vida. Lá em João, capítulo 10, no versículo 1, a partir do versículo 1, Jesus diz assim, ó: em verdade lhes digo, que não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Amém? Então você perceba que coisa interessante. Jesus se apresenta para nós, que somos o seu povo, que somos a sua igreja, que somos as novas criaturas, aqueles que nasceram de novo, não nasceram da carne e do sangue, mas da água e do Espírito, ou seja, aqueles que tiveram um novo nascimento espiritual, ao receber a Jesus como Senhor e Salvador, passaram a estar numa outra condição, passaram a estar na condição de novas criaturas, e essas novas criaturas, no contexto espiritual, são exatamente as ovelhas de Jesus, aquelas que passaram a fazer parte do rebanho de Jesus. E você percebeu que Jesus disse algo interessante, ele disse: essas minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas conhecem a minha voz e elas me seguem. E ele também disse algo interessante, disse: eu as chamo para fora e vou à frente delas. Então perceba que coisa interessante, Jesus se colocando nessa condição daquele que vai nos dirigir, naquele que vai nos guiar. Se ele vai à frente, é exatamente para
preparar um caminho para nós. Se ele vai à frente, é exatamente para nos dar uma direção. E isso nos faz concluir o quê? Que nós não estamos aqui sem uma direção, não estamos aqui perdidos, não estamos aqui andando ao léu, ou andando como se não tivéssemos um rumo ou uma direção a seguir. Por quê? Porque Jesus se apresenta como aquele pastor que vai à frente, aquele que nos chama pelo nome, aquele que nos conhece e aquele que vai nos dar direção. Ou seja, nós poderíamos dizer que nós estamos andando aqui em meio a tudo isso que está acontecendo aqui nessa terra, debaixo de um propósito, porque Deus tem um propósito para nós, Jesus tem um propósito para nós, e Ele coloca Jesus para nos dirigir, para nos conduzir debaixo desse propósito. Por isso que Jesus diz, ó, eu chamo as minhas ovelhas pelo nome, Ele nos conhece, Ele conhece a cada um de nós, e Ele disse, eu vou à frente delas, eu as chamo para fora, elas conhecem a minha voz, elas vêm, elas vão me seguir, e eu vou adiante delas. Então você percebe que nós temos uma direção, você percebe que nós temos uma condução, nós temos um rumo, nós temos alguém no leme da nossa vida, nós temos alguém no volante da nossa vida, ou seja, na direção, conduzindo os nossos passos e nos conduzindo a um lugar seguro, nos conduzindo ao cumprimento de um propósito maior que Deus tem para a vida de cada um de nós. Então você perceba o cuidado de Deus com cada um de nós, quando Ele se apresenta como nosso pastor, e isso já prefigurava ali Jesus como aquele pastor que viria nos guiar, porque aquele que é nova criatura, aquele que nasceu de novo, e nós somos essas novas criaturas, nós somos esses que fomos transformados por Jesus, que é o nosso sumo pastor, passamos então, através dessa transformação, a termos essa sensibilidade, poderíamos dizer assim, de podermos identificar a voz de Jesus, de podermos identificar Jesus nos chamando para fora, nos chamando para receber essa direção, nos chamando para ser aquele que nos guia, para ser aquele que nos conduz. E de maneira nenhuma nós poderemos ignorar essa direção. De maneira nenhuma nós poderemos ou deveremos, se assim ficar melhor, não deveremos tentar caminhar pelas estradas desta vida com os nossos próprios pés, ou seja, pelo nosso próprio entendimento. Porque a própria Bíblia diz que não é bom que o homem caminhe pelo seu próprio entendimento. Por quê? Porque o nosso entendimento é limitado. E certamente ele não vai nos levar a um lugar seguro, não vai nos levar a um lugar apropriado. O próprio texto que nós lemos aqui, a Bíblia diz lá no Salmo 23, diz assim, olha, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, ou seja, Ele vai me guiar, Ele vai me direcionar, Ele vai me conduzir para os pastos verdejantes. Então você perceba que nós, quando caminhamos com Jesus, nós estamos caminhando debaixo de uma direção. Nós não estamos caminhando ao nosso bel prazer, não. Existe uma direção maior, uma direção do céu, através de Jesus, sobre a nossa vida, nos conduzindo para esses pastos verdejantes. E um pasto verdejante fala de quê, gente? Um pasto verdejante fala de provisão, fala de suprimento, fala de Jesus nos direcionando, nos conduzindo, nos dirigindo para suprir as nossas necessidades. Eu não sei de que você tem necessitado, eu não sei qual é a tua necessidade nesse momento atual. Talvez você esteja sentindo no seu coração que você está precisando de cuidado, que você está precisando de proteção. Talvez, quem sabe, você esteja entendendo através desse momento, de tudo que está acontecendo, que você está precisando de paz. Pois é, Ele tem toda essa provisão, e quando a Bíblia fala que Ele nos guia, que Ele nos conduz aos pastos verdejantes, está declarando exatamente isso, que não vai nos faltar nada. Tudo aquilo que a gente precisa como provisão, e principalmente a provisão interior, porque essa é a hora, mais do que nunca, de a gente permitir que Jesus trabalhe o nosso interior, porque Deus é assim, meu irmão, Deus trabalha de dentro para fora. Então, Deus vai começar a prover para nós, de dentro para fora, essa paz que a gente precisa. Ele vai começar a prover de dentro para fora este amor tão grande que Ele um dia proveu através de Jesus Cristo para a nossa vida. Então Ele vai começar a trazer tudo isso para nós, vai trazer paz, vai trazer tranquilidade, vai renovar as nossas esperanças, vai renovar as nossas forças, para que a gente possa passar por toda essa situação, por tudo isso que está acontecendo aí no mundo, passar de cabeça erguida, dentro de um propósito pré-estabelecido por Deus, porque todo o propósito que Deus tem para a vida daqueles que o buscam, daqueles que o amam, vão se cumprir, porque nós não estamos caminhando
para este propósito ou em direção a este propósito desassistido. Não, pelo contrário, nós estamos caminhando para esse propósito com uma assistência plena do céu, com assistência plena do Senhor. Não tenha nenhuma dúvida no seu coração que o Senhor está assistindo você nesse momento. O Senhor está, desculpem, cuidando de você nesse momento, de todas as áreas da sua vida, desde que você se coloque nessa condição daquela ovelha que tem a sensibilidade espiritual de ouvir a voz do seu pastor, de ouvir a voz de Jesus, que é aquele que se apresenta como o nosso sumo pastor. Porque veja bem, não pode haver nenhuma dúvida no nosso coração de que nós estamos debaixo dessa direção. Porque se a gente não tiver essa convicção, se a gente não tiver essa certeza, nós vamos ter dificuldade para viver essa realidade de Deus na nossa vida, seja lá em que momento for, não apenas nesse momento que nós estamos vivendo, mas em todas as dificuldades que surgirem na nossa vida. A gente não vai conseguir captar lá no nosso interior a profundidade dessa verdade, de que o Senhor Jesus está indo à nossa frente, de que o Senhor Jesus está nos fazendo caminhar debaixo dessa direção segura que só Ele pode dar. Ele é a própria direção. Aliás, quando Ele afirmou na sua palavra, Ele disse, eu sou o caminho, Ele estava dizendo, eu sou a direção, eu sou o rumo a seguir, eu sou aquela direção que não vai desassistir, eu sou aquela direção que vai dar um bom desfecho, que vai levar exatamente a esse suprimento. Veja bem, Jesus jamais irá nos levar para algum lugar, jamais irá nos dirigir para algum lugar, para que a gente tenha falta de alguma coisa. Pelo contrário, Jesus é mais do que suficiente. Em Jesus nós temos toda a suficiência que nós precisamos para todo o contexto de vida que a gente tem, para todas as áreas de nossa vida. Inclusive a própria palavra de Deus nos garante. E diz assim, e o meu Deus, em Cristo Jesus, veja bem como em Cristo Jesus você tem provisão. Veja bem como em Cristo Jesus você tem suficiência. E a palavra diz, em Cristo Jesus, segundo a sua riqueza em glória. Então isso já basta para a gente perceber, essa riqueza em glória significa dizer que toda a provisão que você precisa, seja lá em que área for da sua vida, Jesus tem. Jesus tem a paz que excede todo o entendimento. Jesus tem o alimento, Jesus tem o descanso, Jesus tem o sossego, Jesus tem tudo aquilo que a gente precisa, a direção, que é o mais importante nessas horas difíceis da vida. Então Jesus tem toda a provisão, e Ele diz que Ele há de suprir todas essas necessidades de nossas vidas. E se a Bíblia diz, meus irmãos, nós precisamos acreditar. E veja bem, esse alimento ao qual o Senhor nos conduz, como Ele falou lá no Salmo 23, que Ele nos conduz a pastos verdejantes, no contexto espiritual, é aquilo com o que nós temos que nos alimentar, principalmente nas horas mais difíceis da vida. E qual é o alimento que a gente precisa nessa hora, mais do que todos os outros? O alimento espiritual. E qual é o alimento espiritual que nós, como servos de Jesus, como ovelhas de Jesus Cristo, precisamos receber? A verdade. A Bíblia diz que nós temos que nos alimentar da verdade. Veja o que diz o Salmo 37. O Salmo 37 diz algo interessante para a tua vida, diz uma verdade maravilhosa para a tua vida, que se você abrigar essa verdade no teu coração, meu irmão, você vai ser bênção pura, e você não vai ter mais dificuldade para nada na sua vida, dentro desse contexto de ter enraizado dentro do teu coração, essa verdade maravilhosa que Deus traz para nós, de ter todo o suprimento espiritual que a gente precisa. No Salmo 37, no versículo 3, a Bíblia diz assim, ó, Salmo 37, no versículo 3, eles lhe disseram, aliás, é Salmo, desculpa, eu estou aqui no livro errado, eu estou em Isaías, o Salmo é aqui, ó, Salmo 37, no versículo 3, a Bíblia diz algo interessante para a sua vida, ele diz assim, ó, confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Olha que coisa interessante. Então, a que tipo de suprimento Jesus vai nos conduzir? Jesus vai nos conduzir ao suprimento da verdade. Por quê? Porque Jesus é a própria verdade. Ele não disse apenas eu sou o caminho, ele disse eu sou o caminho e a verdade. Então, se Ele é a verdade,
Ele vai nos conduzir a essa própria verdade, no caminho em que Ele está nos assistindo, no caminho em que Ele está nos direcionando. E veja bem, certa vez quando Ele estava orando por nós, Ele declarou de uma forma bem clara: Pai, santifica eles na verdade, a Tua palavra é a verdade. Então Jesus vai nos alimentar com a verdade da palavra. Então, à medida em que a gente vai sendo alimentado com essa verdade, à medida em que a gente vai sendo alimentado com essa palavra, isso vai consequentemente gerando o que no nosso coração? Vai gerando fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, à medida em que Jesus vai nos conduzindo na verdade, vai nos conduzindo pelo caminho da verdade, que é a sua palavra, automaticamente essa condução através dessa verdade vai gerando fé no nosso coração. E qual vai ser o resultado dessa fé? É exatamente essa fé que vai nos encorajar, é exatamente essa fé que vai nos impulsionar para que a gente possa trabalhar toda essa verdade da palavra de Deus com as quais nós estamos nos alimentando, e essas verdades vão se abrigar em nossos corações e nós vamos poder andar nessa verdade. Quanto mais a gente se alimentar dessa verdade, mais nós vamos poder ser conduzidos à verdade e mais essas verdades vão se tornar reais na nossa vida prática. Por quê? Porque essas verdades precisam se manifestar no nosso dia a dia, precisam se manifestar na nossa vida prática. Quando Jesus diz lá, no Evangelho de João, ele diz assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, as minhas palavras, e as guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama também será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e eu vou me manifestar a ele. Ou seja, numa outra versão está escrito assim: e eu vou me revelar a ele. Então perceba bem, Jesus prometendo se revelar a nós, palavra de Deus revelada para a nossa vida, verdade de Deus revelada para a nossa vida. E sabe qual vai ser o resultado disso? Nós vamos poder andar e viver na verdade revelada de Deus, e vamos ver a manifestação constante do poder e da glória de Deus na nossa vida. E aí então, nós vamos poder estar vivendo na dimensão real da fé, porque a fé em Deus é uma fé espiritual, não é uma fé intelectual, não é uma fé meramente humana, não é uma fé que só trabalha dentro desse contexto de mundo, desse contexto do que se pode tocar, do que se pode ver, não. A dimensão da fé que nós vivemos, quando a Bíblia diz que o justo viverá pela sua fé, é exatamente essa dimensão, a dimensão do Espírito, a dimensão da fé que traz à existência as coisas que ainda não existem, a fé que traz convicção, a fé que traz certeza de que o Senhor está conosco, de que nós estamos assistidos, de que nós não estamos jogados ao léu como se nós fôssemos aí um objeto qualquer na mão do príncipe das trevas, do príncipe desse mundo. Não, a nossa fé é real num Deus real, num Deus que tem um poder real e que se manifesta na vida real daqueles que o amam, daqueles que o buscam. E meus queridos irmãos, quero dizer para você nesta noite, isso é algo tão importante, isso é algo tão interessante, que aí então o Senhor, que é o nosso pastor, ele coloca essa confiança, ele coloca essa fé como um estilo de vida para nós. Ele coloca essa fé como o fundamento, como a base da nossa vida. Quando ele diz: o meu justo vai viver por essa fé. O meu justo viverá pela sua fé. E aí sim, nós vamos ver a manifestação dessas verdades. Quando lá no Salmo 23 diz assim, ó: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, aleluia. Aí nós vamos compreender, pela fé, na dimensão do Espírito, a profundidade dessas verdades que a palavra de Deus traz para nós, e em especial nós estamos tratando hoje esta palavra no Salmo 23. O próprio Jesus, meus irmãos, ele se apresentou para a mulher samaritana. Você se lembra? Quando ele diz para ela: eu sou a água da vida, aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, muito pelo contrário, vai ser como uma fonte jorrando para a vida eterna. Que coisa interessante, está lá em João, no capítulo 4. Então você perceba a profundidade, a dimensão. Eu vou até ler com você aqui na íntegra o que diz lá, ó, no capítulo 4, lá no versículo, deixa eu achar aqui o versículo para você. Ele diz assim, ó: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria a ele e ele lhe daria água da vida. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo, de onde vai conseguir esta água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? E aí Jesus disse assim, ó:
Jesus respondeu para ela: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Veja que coisa maravilhosa, que palavra maravilhosa. É Jesus dizendo: eu sou o teu próprio refrigério. Veja bem, quando a gente está suado, quando a gente está cansado, quando a gente chega da rua, a gente não sente aquela necessidade de se refrescar numa água, num chuveiro bem gostoso, uma ducha bem gostosa, a gente não sente essa necessidade. Então você perceba, isso traz para a gente o que quando a gente faz isso, humanamente falando? Refrigério. Agora você pensa comigo, você recebendo refrigério de uma fonte de água viva, da fonte da água da vida, que é Jesus. Veja que promessa maravilhosa. E como é que a gente toma posse dessa promessa? Pela fé. Então, pela fé agora, você receba o refrigério da água da vida. Você receba o refrigério da fonte da água da vida, da fonte que desce do trono, da água que desce do trono. Essa água é Jesus. E Jesus está trazendo o refrigério para a sua vida agora. Mas veja bem, só quem é nova criatura e vive pela fé pode desfrutar desse refrigério. Então que nesses dias difíceis, nessas horas difíceis, todas as vezes que você sentir aquela angústia, aquela sensação ruim, que você possa se refrescar na fonte da água da vida, pela fé. E essa fonte é Jesus, e essa água está sendo derramada sobre a sua vida agora. E ele continua dizendo no versículo 3 do Salmo 23, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então veja bem, a justiça de Deus está sobre a sua vida. Jesus é a própria justiça de Deus. E a Bíblia diz no Salmo 23, guia-me pelas veredas, ou seja, pelos caminhos da justiça. Veja, mais uma vez, você não está desassistido, você está sendo guiado, você está debaixo de uma direção, da direção do justo de Deus. Quem é o justo de Deus? Jesus. Jesus é a justiça de Deus. E se você está nele, você também foi feito justiça de Deus. Veja que coisa maravilhosa. Você foi justificado pela pela justiça de Deus, que é Jesus. Então veja bem, quem é o justo? Aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus. Então, se a Bíblia diz que esse justo tem que viver pela fé, então você é essa pessoa de quem Deus espera uma vida de mais profundidade, uma vida de fé, uma vida sem desespero, uma vida sem desânimo, uma vida de quem sabe que está debaixo de um propósito, uma vida de quem sabe que está debaixo de uma direção, que não está vivendo nesse mundo por obra do acaso, não está vivendo nesse mundo à mercê dos acontecimentos, à mercê das circunstâncias, porque a ideia que a gente tem muitas vezes, é que as coisas que acontecem no mundo, principalmente essas coisas inesperadas, vão nos dominar, e quando na verdade não é assim, porque nós já estamos debaixo de um domínio, nós já estamos debaixo de um senhorio, nós já estamos debaixo de um propósito que nos leva a ter uma direção, e esse propósito é o propósito de Deus, que nos leva a ser dirigidos por Jesus, que nos leva a sermos conduzidos por Jesus, diante de tudo isso que tem acontecido, e diante de tudo que acontece na nossa vida. Então, você na condição de justo de Deus, você na condição de alguém que foi justificado pelo sangue de Jesus, você está em plenas condições de viver a plenitude do poder de Deus na sua vida. Todos nós que um dia recebemos a Jesus, fomos tornados justos, não importa quanto tempo de convertido você tenha. Se você está em Cristo, se você se tornou nova criatura, isso pode ter acontecido com você hoje. Você pode ter recebido a Jesus hoje. Você está nessa condição. A justiça de Deus está sobre a sua vida. Você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Então você é esse justo do qual a Bíblia se refere. É esse justo que Deus estabelece o estilo de vida pela fé. Então você vive pela fé em Cristo Jesus. Então não se assuste com as más notícias. Não se espante com o terror noturno ou com a flecha que voa ao meio-dia. O Senhor está te assistindo o tempo inteiro. Você não está sozinho. E você quer coisa melhor do que assistência vinda da parte de Deus. Você quer algo melhor, de saber que o próprio Deus Todo-Poderoso, aquele que criou o céu e a terra, aquele que é o teu pastor, meu irmão, ou seja, aquele que tem cuidado da sua vida, aquele que tem te conduzido, aquele que tem te assistido, você quer coisa melhor do que você poder ter essa certeza? Você quer coisa melhor do que você poder estar convicto, porque isso é um fato, Deus está cuidando da sua vida, Deus é o pastor da sua vida. E mais,
Jesus tem prazer em te chamar pelo nome. Jesus tem prazer em saber que você é ovelha do rebanho dele, que você ouviu a sua voz e de saber que ele vai à sua frente e você vai seguir os passos dele. Veja bem, nós temos uma tendência de querer que Jesus siga os nossos passos. Não, é exatamente o contrário. As ovelhas seguem o passo do pastor. O pastor vai à frente e as ovelhas o seguem. Então veja bem, neste exato momento da sua vida, Jesus está à sua frente, te conduzindo, te direcionando, para que você possa se livrar de todos esses obstáculos, de todas essas questões que têm atrapalhado o teu caminho, que têm atrapalhado a tua vida, sejam elas quais forem, sejam elas de que naturezas forem. Jesus está à sua frente, Jesus está conduzindo os seus passos. Em suma, você não está desassistido em hipótese alguma, você não precisa sentir. Aí você pode pensar, mas pastor, eu não estou sentindo isso. Eu não sinto essa assistência sobre a minha vida. Eu não sinto essa proteção sobre a minha vida. Pois é. É por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia não diz que o justo viverá pelo que está sentindo ou pelo que está vendo. Não, o justo não vive assim. Esse é o estilo de vida do mundo. Esse é o estilo de vida da humanidade simples e pura, do homem natural, ou seja, o homem que não nasceu de novo. Ok? Mas a nova criatura, ela vive pela fé num Deus que pode todas as coisas, não pelo que sente. Então não importa o que você esteja sentindo. Você pode sentir coisas, eu sinto coisas, mas eu não vou basear nunca a minha conduta, o meu modo de viver, as minhas decisões pelo que eu estou sentindo. Pelo contrário, eu vou basear as minhas decisões, a minha vida, a minha conduta, pelo que está escrito, pela palavra de Deus, pela verdade. Lembra que Jesus nos conduz à verdade? Lembra do conselho do Salmo 37, que diz que nós temos que nos alimentar da verdade? Então, quando eu alimento o meu coração dessa verdade, essa verdade energiza todo o meu ser, essa verdade alimenta e fortalece todo o meu ser. Então, eu vou passar a andar na força da verdade, ou seja, eu vou passar a andar no poder da palavra. Porque afinal ela é ou não é o poder de Deus para a nossa salvação, o que inclui também a nossa condução. Então, deixe Jesus, que é o nosso sumo pastor, conduzir a sua vida. Deixe Jesus guiar os seus passos. Deixe Jesus ir à frente. Jesus é o nosso pastor, Jesus é aquele que cuida de nós, Jesus é o nosso descanso, Ele é o nosso refrigério, Ele é a fonte da nossa vida, Jesus é tudo aquilo que nós precisamos para caminharmos triunfantemente, para caminharmos em vitória. Porque lembra que você está debaixo de um propósito? Esse propósito é um propósito de vitória. Lembra que você está debaixo de uma direção? Essa direção é que vai te conduzir a essa vitória. Amém? Então que você possa crer, que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você possa viver essa palavra, que você possa se deixar conduzir por essa palavra, porque caminhando com base nessa palavra, fundamentado, ficaria melhor. Então, se você andar fundamentado nessa palavra, tendo essa palavra como fundamento da tua fé, certamente você vai vencer o medo, vai vencer a desconfiança, vai vencer o cansaço, vai vencer o desânimo, vai vencer o terror noturno, vai vencer a seta que voa ao meio-dia e a sua vida vai ser bênção pura, apesar de todas as situações difíceis que nós estamos vivendo. Nenhum mal te alcançará e praga nenhuma vai chegar à tua tenda. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que você possa se alimentar dessa palavra, se alimentar dessa verdade nessa noite, ou a hora que você assistir essa mensagem, que você possa deixar ela achar abrigo no seu coração, e que ela possa ser ainda mais revelada no seu coração, e se tornar ali no seu coração uma fortaleza para te proteger de todo o mal, porque o Senhor é exatamente isso, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação, e que você possa declarar, confessar, com toda a fé do seu coração, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Eu quero orar com você, neste momento especial. Vamos fazer essa oração com toda a fé, com toda a confiança de que a assistência de Deus está sobre nós e que certamente a vitória já está garantida em nome de Jesus. Vamos orar então. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra, eu quero te agradecer pela revelação que o Senhor traz para nós a cada encontro, a cada momento em que nós temos esse contato vital com a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa lançar fora nesta noite toda insegurança, que o Senhor possa lançar fora todo medo, tudo aquilo que tem atrapalhado meu irmão, a minha irmã, de atravessar esse momento, atravessar esse deserto que ora nós estamos vivendo. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor é especialista em abençoar pessoas no deserto.
O Senhor tem nos provado isso através de tudo que aconteceu no passado, durante aquela travessia do seu povo, naquele momento do deserto, quando saíram do Egito em direção à terra prometida. O Senhor os assistiu o tempo todo e o propósito que o Senhor tinha para eles, que era de chegar na terra prometida, se cumpriu. Então, meu Deus, que não seja diferente com meu irmão, que não seja diferente com a minha irmã, que não seja diferente com todos aqueles que estão nos assistindo. Meu Deus, que todos eles saibam que existe da tua parte, meu Deus, um propósito maior para a vida de cada um deles. E à medida em que eles forem se deixando conduzir, se deixando guiar, vivendo debaixo dessa direção segura do Senhor Jesus, eles possam ter em seus corações a confiança de que a vitória está garantida em nome de Jesus. E que eles então possam declarar com todas as forças, com toda a confiança de seus corações: o Senhor é o meu pastor e nada irá me faltar. Meu Deus, muito obrigado por esta confiança, muito obrigado por esta certeza. Eu te louvo e te agradeço por cada vida, que o Senhor possa estar então visitando cada lar, visitando cada pessoa que está nos ouvindo. Eu sei que neste momento famílias estão reunidas, Senhor, ouvindo esta palavra, ouvindo esta mensagem vinda do teu altar. Então, meu Deus, que o Senhor possa abençoar cada um desses lares, que o Senhor possa estar dando ordem aos teus anjos para que acampem ao redor de cada uma dessas casas, dos 4 cantos dessas casas, protegendo e guardando essas famílias de todo mal, porque essa é uma especialidade do Senhor. Isso é algo que brota no coração do Senhor, esse desejo maravilhoso de cuidar de nós, que eles possam lançar sobre o Senhor toda a ansiedade deles, porque o Senhor está certamente neste momento cuidando deles com todo amor, com todo cuidado e com todo carinho. Meu Deus, então, muito obrigado por cada uma dessas vidas. Eu te louvo e te agradeço por elas, em nome de Jesus. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus possa ter abençoado a sua vida. E eu quero dizer a você que no próximo domingo que vem, nós vamos estar transmitindo para você a nossa série de mensagens sobre a fundamentação da nossa fé. Nesse domingo agora, dia 29, me parece. Domingo é dia 29, então no próximo domingo agora, dia 29, pela manhã, nós vamos estar ao vivo, transmitindo ao vivo para você a nossa série de mensagens sobre a fundamentação da nossa fé. E à noite nós vamos estar também transmitindo o nosso culto de louvor e adoração aqui direto da Igreja de Nova Vida em Itaipu. Então que você possa ficar ligadinho nas redes sociais da nossa igreja, para que você não perca nada, porque a intenção do coração de Deus é que você não fique desassistido. E nós estamos aqui para, através desse canal, para através desses meios de comunicação que Deus colocou aqui à nossa disposição, a gente possa então assistir você, levar a assistência de Deus até o seu lar, para que você seja edificado junto com a tua família, para que você possa continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que você não perca essa oportunidade, que você não se disperse. Reúna a sua família, aqueles que moram debaixo do mesmo teto que você, para que vocês possam desfrutar de tudo que Deus está colocando à disposição de vocês. Não podemos estar aqui na igreja, cultuando aqui, mas nós podemos estar juntos através das redes sociais, através das mídias, para que você possa continuar sendo alimentado pela palavra de Deus. Lembra dos pastos verdejantes? Pois é, Deus está levando esse pasto verdejante até você. Jesus está te chamando pelo nome, dizendo para você: olha, não deixe de estar ali para aproveitar o melhor de Deus. Lembra de Marta e Maria? O que Jesus falou para Marta quando ela foi lá questionar a atitude de Maria? Quando Maria parou todos os seus afazeres e se assentou lá aos pés de Jesus. Marta foi reclamar: Jesus, o senhor não se importa que minha irmã esteja aí aos seus pés e eu esteja fazendo as coisas sozinha? Jesus falou para ela: olha, Marta, Marta, você está tão agitada, está preocupada com tanta coisa. Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte, ou seja, ela parou tudo o que estava fazendo e se assentou aqui aos meus pés para receber o maná do céu. Então, meu irmão, Deus tem alimento para você, Deus tem maná do céu para você, Deus tem pão para alimentar o teu espírito, o pão da vida, que é Jesus. Então, não deixe de aproveitar. Marca aí o horário direitinho, a gente vai estar divulgando no nosso grupo da igreja, no nosso aplicativo, os horários em que nós vamos estar realizando as nossas transmissões ao vivo nesse domingo, para assistir espiritualmente a sua vida. Então que você possa desfrutar dessa dádiva que Deus está colocando diante de você, dentro do aconchego do seu lar, que você possa aproveitar da presença da Igreja de Nova Vida em Itaipu, aí dentro da sua casa, e cultuar a esse Deus, que é digno de receber de nós a honra, a glória e o louvor que somente a Ele são devidos. Então, um beijo grande no seu coração,
Tudo de bom para você, para sua família. Fique firme, fique tranquilo, porque Deus continua no controle de todas as coisas. E no final da história, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, e isso inclui você e a sua família. Então, um beijo no teu coração, tchau, tchau, e até domingo, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus.